carregado de spoilers de clássicos. Para, não quero ouvir! Calma. Se você é um leitor sensível a spoilers, cuidado. Assista por sua conta e risco. Que isso? Me dá spoiler não, quero spoiler não. Dom Quixote morre. Não foi Dmitri e sim Smerdyakov quem matou o pai em Irmãos Karamazov. Hamlet nunca se torna rei da Dinamarca. Joseph K. nunca descobre o motivo do seu processo. E tanto Madame Bovary quanto Anna Karenina se suicidam ao final de seus livros. Se você ainda não leu esses livros e sentiu que perdeu algo ao ouvir esses finais, eu entendo. Mas hoje eu quero te mostrar uma outra forma de enxergar a leitura. Talvez um grande livro vá além de apenas sua trama. No vídeo de hoje, eu quero te explicar por que ler um clássico é muito mais do que saber o que acontece na trama e por que, na minha visão, você não deveria se importar com isso. Antes de explicar o porquê, vamos tentar entender o que significa esse tal de spoiler. Spoiler é um termo que vem do inglês spoil, que, sendo verbo, pode significar o ato de diminuir ou destruir o valor de algo. E, como substantivo, significa os bens que foram roubados ou tomados de alguém. O termo passou a ser usado para designar a revelação que estraga uma obra. Isso ocorreu principalmente a partir dos anos 2000, com a popularização da internet, principalmente em blogs de cinemas, séries e quadrinhos. Com o tempo, o conceito de spoiler passou a gerar muita discussão da internet. De um lado, há quem evite qualquer informação prévia sobre uma obra. Do outro, existem aqueles que não se importam em saber o que vai ou não acontecer antes de ler ou assistir alguma coisa. Em termos práticos, tem gente que não gosta de spoilers de filme da década de 20, ou até mesmo baseados em fatos reais. São pessoas que assistiriam um filme sobre a Segunda Guerra Mundial e reclamariam de um spoiler dizendo que a Alemanha ia perder a guerra. Ou não gostariam de saber que o Titanic iria afundar, ou que um filme sobre o vulcão Vesúvio de Pompeia ia terminar com todos os personagens sendo carbonizados. Eu confesso que até entendo quando alguém fica chateado porque recebeu uma informação crucial de um filme novo, que você queria muito assistir e já tinha até comprado o ingresso para ir no cinema. Mas e os grandes clássicos da literatura? Será que a lógica é a mesma? Será que existe spoiler de um livro de mais de 100 ou 200 anos? Muitas vezes, quando estamos resenhando um livro aqui no YouTube, recebemos comentários de pessoas apontando a existência de spoilers, dizendo que falamos informações importantes dos livros. Alguns leitores ficam realmente bravos quando descobrem o destino de uma personagem, o final de uma história ou a conclusão de um mistério. Essa é até uma experiência comum, pessoas perderem a vontade de terminar de ler um clássico porque receberam um spoiler. Do mesmo modo, já teve gente respondendo a esses comentários, dizendo que spoiler de clássico simplesmente não existe. Mas e você? Em que time você está? Acha que existe spoiler de clássicos? Ou prefere não saber o final? Ou acha que isso não faz sentido? Comente aí embaixo. Antes que eu diga a minha opinião, quero propor o seguinte exercício. Imagine que você chegou num restaurante renomado, bem falado por todos, e vai comer uma famosa sobremesa. Essa sobremesa é um bolo que, em vez de ter a cereja no seu topo exposta, está com a cereja bem no meio. Você só descobrirá essa cereja escondida quase ao final e vai, de um modo ou de outro, se surpreender com o sabor. Agora, digamos que você já soubesse que essa cereja não estaria no topo e sim no meio do bolo. Você deixaria de degustar o prato? O bolo perderia o seu sabor? Será que você nunca mais conseguiria comer esse bolo? Muito provavelmente não. Apesar de saber a surpresa, o sabor seria o mesmo. Talvez você até pudesse degustar o prato de maneira mais racional e equilibrada, sem se deixar levar pela emoção de uma surpresa. Com os clássicos, funciona mais ou menos assim. Na minha opinião, o valor de um clássico não está exatamente no seu conteúdo, no seu enredo, nas suas reviravoltas ou nas suas peripécias, mas na experiência que temos em absorvê-lo e compreendê-lo intimamente, desfrutando esteticamente da sua beleza e da sua capacidade de penetrar de maneira profunda na condição humana e de tocar o nosso espírito. Existem dois motivos principais para que eu, Matheus, acredite que não há spoiler de clássico. O primeiro é muito simples. Um clássico nunca terminou de dizer aquilo que tinha para dizer. Essa frase não é minha, mas de Ítalo Calvino, escritor italiano que definiu as principais características de um clássico em seu Por que Ler os Clássicos. Neste livro, ele mostra que a melhor leitura de um clássico não é aquela em que queremos apenas ser levados pela trama e descobrir suas mensagens superficiais, mas aquela leitura em que já sabemos o que o livro diz,
Porém agora queremos ir mais profundamente, alcançar as mensagens secretas, aquilo que ninguém percebeu, o que está entre o dito e o não dito. O segundo motivo é a experiência que você pode ter ao ler um clássico é muito maior do que se empolgar pelas reviravoltas de sua trama. Pense comigo, quando os gregos antigos iam aos festivais assistirem às grandes tragédias de Ésquilo, Eurípides e Sófocles, e viam sendo encenadas as histórias de Édipo, Antígona e Medeia, por exemplo, eles já sabiam que Édipo havia matado seu pai e casado com sua mãe, que Antígona perderia a quebra de braço ali com Creonte e seria assassinada, e Medeia enlouqueceria e sacrificaria os seus próprios filhos. Então, por que eles assistiam aquelas peças? As mesmas histórias, ano a ano, repetidamente. A resposta é simples. Essas peças possuem significados tão mais profundos e a experiência estética de assisti-las novamente, com aquela encenação, com o coro, a atuação e os movimentos no palco, era tão impressionante que pouco importava que o enredo já fosse conhecido de todos. Em um romance, por exemplo, o enredo representa uma pouca porcentagem no total da obra. Temos os personagens e tudo aquilo que os engloba, desde suas descrições físicas, passando pelo seu modo de falar, até a sua psicologia mais íntima. Há também os simbolismos da obra, muitas vezes não explicados pelos autores, que exigem uma grande atenção do leitor para sua percepção e compreensão. Além disso, há também o estilo, algo muito importante para o ritmo da leitura e a expressão da narrativa. Ainda poderíamos citar os cenários e espaços ficcionais, a montagem da cena, a correlação entre a obra e a vida do autor e, principalmente, a beleza de cada cena independente dos próximos acontecimentos que virão. Ernest Hemingway, grande autor americano, difundiu uma ideia que hoje é conhecida como teoria do iceberg. Essa teoria defende que o principal conteúdo de uma história é a parte de baixo de um iceberg, que não está clara nem visível. Ou seja, se quisermos compreender uma história com profundidade, devemos lê-las profundamente, para além das aparências. Talvez aquele leitor que esteja muito preocupado com spoilers pode estar se importando demais com uma primeira camada, a narrativa, os acontecimentos, o enredo, o plot twist. Mas o grande tesouro dos clássicos, e que é uma das missões aqui desse canal, é mostrar que um clássico vai além disso. O tesouro mora nas sutilezas, na crítica social, no reflexo de uma época, na reflexão sobre a condição humana. Por isso que muitas vezes não tem como a gente fazer uma resenha crítica sem contar a história completa dessa obra. No fim das contas, talvez ser surpreendido com um spoiler não seja tão ruim. Você pode, já sabendo o que vai acontecer na trama, direcionar o seu olhar para aquilo que usualmente você não prestaria atenção. Assim, você poderá absorver mais do livro, para além de se entreter com a sua história ou somente com a sua trama. É por isso que eu tenho certeza que você não vai ficar com raiva porque eu vou dizer que o príncipe Mítikin nunca consegue se casar com Nastácia e o idiota, ou que o Winston Smith vai passar a defender o grande irmão em 1984, ou que Raskolnikov vai se entregar à polícia confessando seu crime nas últimas páginas de Crime e Castigo. Se você não tinha pensado por essa perspectiva, que tal enxergar agora como uma oportunidade para focar nos detalhes que tornam essas histórias tão especiais? Quem sabe a sua próxima leitura se torne ainda mais enriquecedora, porque você passará a olhar para além da trama. Então, o que é que você acha sobre esse assunto? Você se importa com os spoilers ou não liga para isso? Comente aí embaixo e vamos iniciar uma discussão saudável, por favor, sem xingamentos. Aqui nos comentários. Eu sou do time com spoilers. Qual é o seu? Se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreva no canal, compartilhe também com aquele amigo que vai adorar discutir se existe spoiler de clássico ou não. Um abraço e até a próxima!